Gente, entramos no avião já e as aeromoças não estão usando véu. Então eu acho que esse é o momento que eu sempre quis fazer. É isso, acho que a partir de agora, Não precisa, na hora que a gente né? tava entrando, eu vi vários sem já, que já tipo deixou assim. Então é isso. Estamos livres! Tudo bem, pessoal? O que é democracia? Se alguém numa via pública, um repórter, um jornalista lhe perguntar como você conceitua a democracia, penso que, dentre aqueles que assumem o desafio de responder esta pergunta, eu creio que entre as respostas, a maioria será aquela quase comumente conhecida que a democracia é a vontade da maioria. Todavia, democracia é um conceito que devemos aprofundar cada vez mais. Nós podemos, é claro, numa sociedade, de forma formal, temos a capacidade de votar, de escolher os nossos representantes, mas do ponto de vista material, nós desfrutamos da capacidade de escolher bem? Democracia é algo muito mais profundo. Numa verdadeira democracia, o Estado procura desenvolver no cidadão a sua capacidade, o seu discernimento, a sua maturidade para que ele possa escolher bem. Aqui, de nossa parte, é bom, é necessário, é indispensável deixar bem claro que nós não somos favoráveis à censura sob o rótulo de regulamentação da mídia. Numa verdadeira democracia, a pessoa é livre toda e qualquer manifestação do pensamento. Todavia, numa democracia também, nós somos responsáveis por aquilo que nós divulgamos, por externarmos a nossa opinião e o nosso pensamento. Na democracia, precisamos desenvolver em nós as nossas aptidões para escolhermos bem, para comunicar as nossas ideias e também sermos responsáveis por aquilo que nós divulgamos. Obviamente, não somos favoráveis à censura, mesmo que abrace o rótulo de regulamentação da mídia. Porque numa verdadeira democracia não existe censura, não existe regulamentação da mídia. Para isso, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade para discernir. Adiante, eu quero compartilhar com vocês alguns vídeos sobre o que é o Irã, convidando a todos para que pesquisem. Não depositem confiança naquilo que aqui nós estamos dizendo. Hoje nós desfrutamos da internet. Não se sabe até quando, mas hoje ainda desfrutamos da capacidade de pesquisar e de vasculhar. Quantas e quantas pessoas, youtubers, já pisaram no Irã? O que eles nos dizem? Como que nós vamos acreditar naquilo que é divulgado? Aí eu destaco a nossa responsabilidade, o nosso dever, a nossa cidadania de usar os nossos recursos, as nossas capacidades para, investigando, entrar em contato com a verdade, com a realidade. Pense nisso. Um abraço. Com muito prazer que eu estou aqui hoje com Leo Sobreira, um dos mais novos integrantes da nossa equipe, que estava recentemente em Irã, e também nossa convidada especial, Batul Subeti. Batul é uma engenheira energética e também analista política, que aparece muito no Press TV, que é a emissora estatal do Irã, e também numa excelente mídia chamada Al Mayadeen, do Médio Oriente. E quando eu vi ela dando análise antes de ontem no Press TV, eu pensei, seria uma pessoa excelente de convidar nesse programa. Então, seja bem-vindo, Batul. So I'd like to start off by asking you... Gostaria de começar perguntando a você,
para as pessoas que estão assistindo e que podem não saber muito sobre a história recente do Irã e do Oriente Médio, quais são os eventos que ocorreram e que culminaram nesta conjuntura política atual e horrível em que o Estado colonizador Israel atacou? Se você perguntar para as mulheres iranianas qual é a maior preocupação delas, elas não vão dizer que é usar um pedaço de pano na cabeça, de jeito nenhum. Só para se ter uma ideia rápida, 60% dos engenheiros na República Islâmica do Irã são mulheres. Na verdade, formam mais mulheres nas universidades do que homens. Tem mulheres que são professoras universitárias, mulheres que são pilotos no Irã, mulheres que ocupam cargos no governo. A ministra da Saúde no Irã agora é uma mulher. São coisas que, claro, as pessoas do Ocidente não aprendem. Elas são ensinadas a pensar que mulheres no Irã são totalmente submissas. Elas não têm lugar na sociedade. É interessante que o Imam Khomeini fala que foram as mulheres e a presença delas nas ruas que derrubaram o Shah. E ele sempre incentivava as mulheres a entrarem na política, a expressar sua opinião. Ele até tem um livro inteiro que eu recomendo, chamado A Mulher e Sua Posição e Direitos. É uma compilação dos discursos do Imam Khomeini. Ele dizia: temos mulheres de coração de leão que enfrentam os tanques do Shah nas ruas. Isso foi durante os protestos em massa da Revolução. E ele perguntava: onde no mundo você já viu mulheres tão valentes? Então eu acredito que as mulheres no Irã são realmente empoderadas. E se pegarmos até o tema do lenço na cabeça, que virou um ponto central de controvérsia na filosofia islâmica, o lenço é feito para empoderar as mulheres, para que ela não seja vista como um objeto de desejo pelo sexo oposto. O Irã é uma sociedade culturalmente conservadora. Em 1979, 98,9% da população disse: nem Oriente, nem Ocidente, República Islâmica. Então, as leis islâmicas fazem parte disso. Agora, se o pessoal do Ocidente não gosta ou não entende o que isso significa, é problema deles. Mas se você acredita na democracia, aceita que as pessoas têm o direito de escolher como querem ser governadas, isso não quer dizer que o sistema seja perfeito. E tem gente no Irã que concorda ou discorda sobre o uso obrigatório do lenço. De qualquer forma, semana passada eu vi um vídeo de uma mulher na rua, sem lenço, gritando bem alto que o governo precisa adquirir armas nucleares para dissuasão e atacar Israel com toda a força. Então, quando o assunto é soberania e união nacional, a grande maioria dos iranianos apoia. Já nas questões sociais, tem os mais reformistas, os mais conservadores. No mandato anterior, antes do Pezeshkian, teve Agha Raisi, que é mais conservador e foi eleito por 20 milhões de pessoas no Irã. A democracia lá é forte. Eu diria que as mulheres têm mais poder no Irã. Pelo menos elas não são tão consumidas ou obcecadas por redes sociais e a aparência. Não sofrem de problemas de autoestima do jeito que o Ocidente vê como algo sistêmico. E essas são coisas que, claro, ninguém no Ocidente vai aprender. The West has it as a systemic issue. And these are things that, of course, people in the West will not be taught about. Brasil. É verdade, eu conheço muitos países, viajei bastante. E quando que viajei aqui no Brasil, eu nunca me senti como um estrangeiro, um estranho. Parece que estou no meu país mesmo. Pessoas são muito gente, te respeitam com um carinho e eles se comunicam rapidamente. Acho que foi isso que eu gostei, assim, porque não foi igual a outros países. Outros países não é tão fácil, pessoas vão sentar com você, ficam amigos com você, mas aqui essas coisas, eu acho que a primeira coisa foi povo mesmo, que são muita gente, tem carinho. Por que veio para o Brasil?
porque venho para o Brasil. Então, eu sempre queria sair do meu país, desde quando que eu me conheci. Primeiro, minha viagem que eu fiz, eu vi que a vida normal é bem diferente do que esse que a gente está morando, está vivendo lá. Então eu pensei, por que a gente tem que ficar nesse país que tudo é proibido, e ainda mais para mulheres, né? Porque eu tenho que viver nesse país, e sempre procurei um país para conseguir crescer, para viver uma vida normal que qualquer pessoa imagina na cabeça, e para realizar os meus sonhos. O que pode contar sobre morar no Irã? Sobre morar no Irã. Sobre morar no Irã para outras pessoas estrangeiras, ou quer falar sobre iranianos mesmo? Iranianos mesmo. Para iranianos mesmo. Então, eu acho que cada dia está ficando pior, porque hoje em dia o conhecimento do povo está aumentando, e o povo não tá achando que a vida que tem lá não é legal, tudo é proibido, e não tem liberdade, não conseguir viver e conseguir crescer. É muito difícil trabalhar lá, é muito difícil você conseguir crescer e conseguir chegar a realizar seus sonhos, porque sempre você tem umas coisas que é proibido, você não pode fazer isso. Você sempre tem algumas pessoas ou algumas coisas que proibem você para viver. E hoje em dia é pior. Eu acho que o custo da vida está ficando muito alto. A pobreza está aumentando, infelizmente. Sobre o país, se eu quero falar, país bem antigo, lindo, muito lindo e muito antigo. Cultura que a gente tem bem antigo, mas infelizmente não gosto de falar de política, mas os governos têm palavras, os governos estão acabando com o país, e um país que é tão rico, tem petróleo, mas o povo está ficando pobre porque com estão mais vivência e ter ouvido de pessoas que moram lá, né, porque a gente fez alguns couchsurfings, a gente saiu com pessoas de lá, com muitas mulheres, a gente encontrou bastantes mulheres lá. Então é isso, a gente não concorda, a gente acha que o governo lá, o jeito que eles tratam as coisas lá não representa o povo, porque inclusive, pelo que a gente pôde perceber, né, e ouvir de outras pessoas, a maioria não concorda também, infelizmente. 99,9%. Infelizmente eles vivem nesse regime, né, ditatorial, inclusive, e eles estão lutando para mudar, inclusive, mas a gente sabe que é muito difícil, né, porque são alguns de anos, é uma mudança muito grande. É difícil lutar contra isso, mas lá as pessoas não estão de acordo. Lá os homens, no geral, a gente viu que respeitam as mulheres, sim, que querem que as regras mudem, que querem que elas tenham mais direito, né? Que querem que elas possam ser livres. Eu acho que essa é a palavra que a gente mais escutou lá. Nós queremos ser livres, nós queremos o poder de escolher o que a gente quer vestir, o que a gente quer fazer, se a gente quer ir embora do país, se a gente não quer. Então a gente já foi com isso na cabeça, que a gente sabia que as pessoas lá provavelmente não concordavam, até porque teve os protestos, né, antes da gente ir. Então se teve protesto é porque as pessoas não concordavam com algo, e rola até hoje, né? A gente acha que acabou, que voltou tudo ao normal, porque a mídia para, né, de dar essas informações quando as coisas acalmam. Mas como a gente mostrou nos vídeos, a luta continua todos os dias, né? De pouquinho em pouquinho ali, que a gente vai andando nas ruas, vê as mulheres sem véu, vê as mulheres às vezes organizando alguns protestos menores e tal, com apoio de maridos, de pais, de irmãos, né? De filhos. Então a gente encontrou vários casais que um homem, tipo assim, apoiava a mulher e achava um absurdo ela não poder escolher ou não usar o véu. E esse realmente foi o único país que a gente foi que era obrigatório, né? Tanto para as pessoas que moram lá, tanto para turistas, né? O que é bem estranho hoje em dia, porque realmente são, acho que deve, sei lá, tem uns 3 países no mundo que tem essa regra. O Irã é bem conhecido por isso, né? Que o Irã é um país conhecido. Mas todas as pessoas que a gente conversou de mulheres
todas elas usavam porque era obrigatório e não porque queriam. Mas óbvio que tem mulheres lá que usam, no geral, porque acho que a maioria é totalmente contra. Eu acho que até quem segue, pelo que a gente ouviu, até quem segue a religião e concorda com o uso, né, do hijab, concorda que isso é uma escolha da pessoa. Não tem que ser imposto, é uma escolha. Você escolhe usar porque aquilo tem um significado para a religião. Então você usar sem acreditar, qual o sentido? Aí é que fica pior, né? Tá uma obrigação. Então, até as pessoas que são tradicionais, elas, no geral, concordam que a pessoa tem que usar por escolha e por acreditar naquilo. Isso. Então, realmente não reflete o povo. Eu espero que vocês possam, né, ter visto isso aí pelos vídeos. E a gente torce muito para que as coisas mudem, porque as pessoas lá realmente elas estão lutando para isso, e muitas delas até são loucas para mudar de país porque elas não aguentam mais essa vida de opressão lá. Então muitas querem mudar para a Europa, até para a Turquia, para os Estados Unidos, até né? para países aqui, né? Oman, Dubai, Emirados Árabes. Então, assim, é muito triste, sabe? Saber e ver de perto que as pessoas não têm escolha. E conversando com elas, a gente sente, sabe? Que elas têm essa agonia, essa tristeza de não poder fazer nada. Porque é muito difícil sair do país, é muito difícil ter uma vida fora. Uma coisa que incomoda muitos iranianos é a forma como eles são retratados na imprensa ocidental. Ou seja, muita gente acha que vai chegar aqui e só vai encontrar terroristas, fanáticos religiosos, mulheres oprimidas e totalmente excluídas da sociedade. Não é bem assim. Na verdade, de cada 10 universitários, 6 são mulheres. No setor da engenharia, 70% dos cargos são ocupados por mulheres. E no mercado de trabalho, de uma maneira geral, tudo é muito dividido. Mas é claro, nem tudo são flores. Apesar do papel da mulher ainda ser complicado, é cada vez mais fácil enxergar sinais de mudança. A Zaydna Musavi vem quebrando barreiras aqui no Irã como a primeira mulher a ficar famosa fazendo stand-up, um gênero que por si só já é uma novidade aqui em Teherã. Merci. Yes, merci. C'est pas. When you're the first one in any job, in any area, it's usually difficult because you're a pioneer. What was the beginning like? خیلی سخت بود اولش که حالا یه دختر که نباید اینطوری باشه، یه دختر که نباید استندآپ کمدی داشته باشه، ضمن که حالا مثلا یه سری شوخی اروتیک و اینام داشتم که دیگه اصلا یه دختر اصلا نباید شوخی اروتیک داشته باشه. بعد ولی خیلی پافشاری کردم، خیلی لجبازی کردم روش، خانواده‌ام خیلی 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 ازم حمایت کردن و ادامه دادم. Desde que o Irã virou uma república islâmica, há um código de conduta com relação às roupas. Para os homens é fácil, basta cobrir as pernas, tem que usar calça comprida. Já para as mulheres é um pouco mais complicado. Elas têm que cobrir os braços e as pernas, têm que usar uma túnica, não pode usar nada muito justo, porque não pode mostrar as curvas, e tem que usar o hijab, aquele lenço para cobrir os cabelos. Seja estrangeira ou local, a partir do momento em que uma mulher bota os pés aqui no Irã, ela tem que se cobrir. Aqui também é muito comum a gente ver mulheres usando chador. Chador é aquele manto preto que cobre da cabeça aos pés. Por incrível que pareça, antes de 1979, ou seja, antes da Revolução Islâmica, elas só usavam o chador em funerais. Mas vale destacar que essa juventude iraniana já está se adaptando a um guarda-roupa mais parecido com um guarda-roupa ocidental. Elas têm que se cobrir, mas as roupas são mais semelhantes com as que a gente vê em outros lugares do mundo. E qual palavra te significa mais? Paz, alegria ou liberdade? Paz, alegria e liberdade. Claro que é liberdade. Para mim é a liberdade que eu estou aqui. Mas eu acho que essas três palavras se completam, sabe assim. Se você nunca pode ter paz sem liberdade. Sem liberdade você nunca é feliz. Mas tem que ter liberdade para conseguir ter paz e alegria. Aqui no Brasil, você se sente livre? Sinto livre. Sinto livre.